Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as áreas de milho lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, estamos sempre à disposição aí. Edmar, vamos começar falando sobre a primeira safra, a safra de verão, né? Trabalhos de colheita já podem ser considerados encerrados aí no estado. Que balanço final a gente pode fazer dessa safra de verão de milho aí no Paraná? Bom, a safra 2021 como um todo, né, não só a primeira, mas como a segunda safra, foram frustradas, e a primeira safra agora também, 21-22, teve uma perda no campo. Então, a produção ficou bem aquém do que se esperava, aí, uma produção em torno de 4 milhões de toneladas inicialmente. No final, hoje, a gente vê que colheu aí pouco mais de 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil toneladas colhidas. Então, aí você tem uma perda razoável no campo, aí, superior a 35%. Então, isso de fato traz um desabastecimento pontual que deve ser suprido aí com a segunda safra que está no campo, e deve ser uma safra boa. Aí, Edmar, justamente entrando nesse assunto da segunda safra, vamos começar lá desde o comecinho do plantio. Como é que foram essas condições para o plantio? O plantio aí no estado ficou dentro de uma janela boa? Houve aumento de área conforme era esperado? Como é que foi essas atividades de plantio por aí? A segunda safra de milho aí 2022, ela é histórica nesse momento. Então, a gente tem a maior área da história aí, com 2,7 milhões de hectares, né? Então, é um volume expressivo, é um crescimento aí de praticamente 7%, se a gente comparar a safra anterior, e com uma produção recorde também, se confirmar aí no final do ciclo, em torno aí de 16 milhões de toneladas, apesar de todo um cenário adverso que a gente poderia estar esperando. Teve chuvas regulares, o plantio aconteceu dentro de uma janela ideal na maioria do estado, e isso contribuiu, de certa forma, aí, com a expectativa muito boa de produção nesse momento. Então, Edmar, essas boas condições, elas continuam persistentes aí no estado? As lavouras estão se desenvolvendo bem nesse momento? Nesse momento, as lavouras estão, a maioria, na sua fase ótima, digamos assim. Então, o solo está úmido, a gente tem chuvas regulares, eventualmente tem umas situações aí temporais que acabam prejudicando algumas regiões pontualmente, mas no cômputo geral, a expectativa é de uma super safra paranaense de milho, que corrobora também com uma super safra no Mato Grosso, que deve, de certa forma, trazer uma produtividade histórica, uma produção histórica para o Brasil de milho, segunda safra, nesse ano de 2022. Mas você comentou aí essa questão de temporais pontuais, né? A gente trouxe até ontem na nossa programação o pessoal lá do oeste do Paraná, região ali de Palotina, de Assis Chateaubriand, comentando sobre esses temporais, muitas lavouras danificadas lá na região. É uma questão pontual? É só por ali? Como é que vocês do Deral estão acompanhando isso? Bom, as chuvas intensas, né, e especialmente granizo, é muito comum, né, nessas épocas do ano de mudanças de estações. Então, isso naturalmente já é esperado, e normalmente você tem uma perda. Pontualmente, um agricultor, uma fazenda, ela acaba tendo um impacto significativo. Mas são situações muito isoladas e pontuais que não afetam, de certa forma, a produção como um todo. Então, né, infelizmente, um produtor, dois, ou alguns produtores acabam tendo esse dano, né, então sofrendo com essa perda da safra. Entretanto, se a gente considerar o estado como um todo, ou até mesmo a região, né, a região sudoeste, que foi impactada aí a oeste, são situações muito pontuais e não devem refletir de forma significativa nos números em termos de produção e abastecimento no estado do Paraná. E aí, Edmar, olhando para o calendário, quando é que vocês estão esperando que essa colheita de milho comece aí no estado? Bom, a colheita, historicamente, ela começa em maio, né, com um volume pequeno, mas já começa a ter essa movimentação de colheita, e ela se estende aí daí junho e julho, aí, onde tem o volume significativo de colheita no estado do Paraná.
Edmar, para a gente encerrar olhando também um pouquinho para o mercado, como é que estão as condições de preços, de vendas? Produtor de milho aí no Paraná, além de ter uma produção boa nesse momento, também pode ter condições boas para vender a sua produção? Os preços do cereal aí, no mercado internacional, por exemplo, eles estão tão fortes, né? No último mês ali, eles atingiram um recorde aí que não se atingia desde 2012. Entretanto, aí no mercado doméstico, você tem uma pressão de preços e eles estão caindo, né? Por causa, principalmente, aí da valorização do real frente ao dólar, e essa valorização, naturalmente, acaba trazendo os preços para baixo, e uma pressão natural aí, com a expectativa de uma super safra brasileira, vai pressionar os prêmios aí de exportação, que naturalmente também já traz o preço no mercado doméstico para baixo. Mas ainda assim é um ótimo negócio, aí a saca cotada no estado do Paraná acima de R$70, Mato Grosso também muito próximo a isso. Isso, de certa forma, remunera o produtor, não tanto quanto ele esperaria, mas de certa forma remunera muito bem ainda a produção de milho, não só no estado do Paraná, mas no Brasil como um todo. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estamos sempre à disposição aí no que precisar. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite claro para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa segunda safra de milho aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Primeiro, o Edmar fez um balanço final da primeira safra, a safra de verão, trabalhos de colheita já considerados encerrados no estado, e aí aquela produção que era esperada inicialmente em 4 milhões de toneladas, ficando por volta de 2,5 milhões, uma perda de mais de 35% na produção esperada, em função das dificuldades climáticas, falta de chuvas durante o ciclo. Então, ali pela terceira safra de milho consecutiva, o produtor paranaense tendo problemas, tendo queda na produtividade. Já para a segunda safra, a safrinha, aí o cenário é completamente o oposto. O plantio foi realizado dentro da janela ideal, o regime de chuvas está positivo lá no estado e o Edmar destacando perspectivas de super safra, de recorde de produção, chegando à marca das 16 milhões de toneladas para as colheitas que já devem começar no próximo mês de maio e ganhar ritmo, ganhar força ao longo de junho e de julho. O Edmar destacando que existem alguns problemas pontuais, por exemplo, a região lá do sudoeste do Paraná, região de Palotina, de Assis Chateaubriand, que passaram por um temporal no final de semana, chuva de granizo, ventos fortes, muitos danos em lavouras, mas o Edmar destacando que são problemas pontuais que no total, no montante da produção do estado, não chegam a comprometer muito essa expectativa positiva. Olhando para o lado do mercado, Edmar destacando preços pressionados para o milho lá no Paraná, mas ainda remuneradores para os produtores, cotações ao redor dos R$70 a saca, acima desse patamar de R$70 a saca, garantindo remuneração para o produtor de milho paranaense, que deve conseguir aliar nessa segunda safra de 2022 boa produção com bons preços para fazer as suas negociações. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.